Era noite em Nova York, 1910. Do lado de fora, o frio cortava o rosto. Do lado de dentro, o ar era denso, doce e cheio de perfume barato. Um teatro pequeno, escondido entre becos e fumaça. O público era uma mistura improvável: senhores engravatados, mulheres com penas no cabelo, marinheiros de folga e curiosos de última hora. Quando o pano subiu, ninguém esperava o que viria. Uma mulher entrou no palco. Vestida com um figurino ousado, carregava mais ironia do que tecido. Seu sorriso não era um convite, era um desafio. E quando ela começou a dançar, o público percebeu. Aquilo não era apenas entretenimento. Era provocação. Enquanto os músicos improvisavam um jazz frenético, ela tirava um a um os símbolos da respeitabilidade que o século tentava impor. O riso se misturava ao espanto. E no meio da fumaça, o burlesque nascia não como um espetáculo de desejo, mas como uma forma de rebelião. Essas mulheres não vendiam sensualidade. Vendiam liberdade. E em cada gesto calculado, em cada piscada provocante, havia algo maior, uma risada contra a hipocrisia. Por trás da cortina, as artistas se preparavam com pressa, compartilhando espelhos, batons gastos e sonhos idênticos. Elas sabiam que cada noite no palco podia ser a última não por falta de público, mas por excesso de moralidade. O burlesque era mais do que um show. Era o primeiro palco em que uma mulher podia rir de si mesma, do homem e do mundo sem pedir desculpas. O burlesque não nasceu do luxo, mas da necessidade. Era o riso como resistência. Enquanto o teatro tradicional tentava imitar Shakespeare, as artistas do burlesque imitavam a vida real com sarcasmo, erotismo e coragem. No fim do século XIX, Lydia Thompson, uma inglesa com alma incendiária, levou sua trupe, The British Blondes, aos palcos americanos. Lá, elas misturaram sátira política, humor físico e uma sensualidade debochada. O público ficou dividido, metade horrorizada, metade hipnotizada. A crítica chamou de pornografia teatral. O povo chamou de diversão. Para tecer a essa, a contradição perfeita. Um espetáculo popular que escancarava o moralismo das elites, usando exatamente aquilo que elas temiam: o corpo feminino, o riso e a autonomia. As fotos que restaram desse tempo parecem inocentes hoje. Mas, em 1890, uma perna à mostra era o suficiente para ser banida de uma cidade inteira. Ainda assim, os palcos se multiplicavam. Nova York, Chicago, Nova Orleans. Os figurinos eram criados com sobras de tecidos, plumas emprestadas e um toque de ousadia que nenhuma alfaiataria podia comprar. As câmeras da época capturavam o brilho e o caos desses bastidores. Rostos suados, cigarros acesos, olhares antes da entrada no palco. E mesmo borradas pelo tempo, essas imagens revelam algo indomável, o instante exato em que o riso se torna arma. Enquanto o mundo tentava domesticar as mulheres, o burlesque as ensinava a dirigir a própria narrativa. Ali, no calor das luzes, elas eram donas do espetáculo. E pela primeira vez, da própria imagem. Com o passar dos anos, o riso começou a incomodar. A ousadia que antes arrancava aplausos passou a provocar medo. Os mesmos homens que enchiam as plateias começaram a aprovar leis para calar aquelas vozes. Na década de 1920, a América vivia o paradoxo. Proibia o álcool, censurava o corpo e, ainda assim, lotava as casas de burlesque escondidas nos porões das cidades. As artistas sabiam que o palco era território instável. Muitos teatros foram fechados sob acusações de indecência, cartazes apreendidos, produtores presos. E nas manchetes, um novo termo ganhava força: moral pública. Mas o burlesque nunca foi imoral, foi humano. E justamente por isso perigoso. As fotos dessa época revelam o contraste brutal. De um lado, as mulheres presas por dançar demais. Do outro, as multidões masculinas que se aglomeravam para vê-las. Entre os flashes e as algemas, o show continuava às escondidas, nos bastidores, nas entrelinhas. Foi nesse clima de caça às bruxas que o burlesque deu origem a seus ícones eternos. Gypsy Rose Lee, por exemplo, transformou o striptease em arte de provocação intelectual. Enquanto tirava as luvas, recitava poemas. Enquanto sorria, ridicularizava os moralistas. Era um ato político disfarçado de espetáculo, e por isso sobrevivia. Cada foto, cada cartaz rasgado, cada registro borrado de 1930 guarda mais do que nostalgia. Guarda a prova de que a liberdade sempre se escondeu nos palcos menores. Com o tempo, os palcos se apagaram. As luzes vermelhas se tornaram sombras, e as artistas do burlesque foram sendo esquecidas como se nunca tivessem existido.
Mas as imagens resistiram. Guardadas em negativos, revistas e arquivos empoeirados, elas esperaram silenciosamente o momento de voltar a ser vistas. E quando voltaram, já não eram escândalo, eram arte. O que antes era pecado virou estética. O que antes era subversão virou memória. E as fotos dessas mulheres, outrora censuradas, agora estampam museus, livros e exposições. Afinal, o burlesque nunca foi sobre o corpo, foi sobre o controle de quem o olha. Essas imagens são testemunhos de uma época em que rir era perigoso e se exibir era um ato de guerra. As plumas, as luzes, os olhares, tudo o que parecia apenas diversão era, na verdade, revolução. Cada gesto exagerado, cada piscada teatral, cada lente que captou um instante de liberdade serviu para provar que a história também se escreve com ironia. Hoje, quando olhamos para essas fotografias, vemos mais do que o glamour de um tempo distante. Vemos o início de algo maior, o nascimento da autonomia feminina na cultura moderna. O burlesque virou lenda porque nunca foi só espetáculo. Foi resistência disfarçada de riso. E a cada imagem resgatada, a história parece lembrar. Nem toda revolução grita, algumas dançam.